Olá, você já se perguntou por que o Guga, aquele jogador de tênis famoso do Brasil, parou de jogar tão cedo? Hoje eu vou falar um pouco da lesão que o Guga teve na região do quadril. O Guga ele teve uma lesão que chama impacto fêmuro-acetabular. Ele teve uma lesão no labrum ou lábio acetabular. O lábio acetabular é uma estrutura cartilaginosa que a gente tem na região do quadril que, quando comparada com o joelho, é como se fossem os meniscos, que são mais comumente conhecidos aí. É uma estrutura de cartilagem que fica na borda do acetábulo, que é a borda do osso da bacia ali, que tem a função então de aumentar o contato entre a cabeça do fêmur e a bacia. E, além disso, distribuir o líquido sinovial, que é o líquido das articulações, de uma maneira mais homogênea na articulação do quadril. Algumas pessoas têm uma alteração no formato do quadril que podem predispor a esse impacto fêmuro-acetabular, que é o choque dos dois ossos, o choque do fêmur com o osso da bacia. Essas pessoas que apresentam essa alteração no formato do fêmur ou da bacia podem apresentar esse impacto fêmuro-acetabular. Essa doença, então, ela pode ser caracterizada de três tipos, de acordo com o local que o paciente apresenta essa alteração na forma. Quando essa alteração ela se dá no colo do fêmur, é chamado impacto fêmuro-acetabular do tipo CAMI, onde o paciente ele apresenta ali uma protuberância na região do colo do fêmur, mais precisamente na transição ali da cabeça com o colo do fêmur, que em determinados movimentos com o quadril, isso pode gerar um impacto fêmuro-acetabular e, consequentemente, machucar essa estrutura cartilaginosa que é o labrum, e isso causar muita dor. O outro tipo de impacto fêmuro-acetabular é o do tipo pincer, é quando a alteração no formato ela se dá no osso da bacia, ou seja, na borda lateral ali do acetábulo. E isso também predispõe ao impacto fêmuro-acetabular. E o terceiro e último tipo de impacto é quando esse paciente ele apresenta essa alteração na forma nos dois ossos, tanto na bacia quanto no fêmur. Isso também vai gerar um impacto fêmuro-acetabular e também vai machucar essa estrutura que é o labrum, que é uma estrutura cartilaginosa que, quando lesada, pode causar dor na região do quadril. E aonde é essa dor? O paciente que tem impacto fêmuro-acetabular e tem uma lesão labral, ele vai apresentar dor na região inguinal, na região da virilha. E esse paciente ele pode se manifestar, ele chega no consultório queixando uma dor na região aqui do quadril, na região inguinal. Por que o Guga, então, teve que aposentar tão cedo? Ele apresentou essa lesão labral e, na época, o que se fazia era fazer a ressecção desse labrum. Fazia um procedimento cirúrgico por artroscopia para ressecar a parte do labrum que estava lesada. Hoje em dia, sabe-se que não é feito mais a ressecção desse labrum, pelo contrário, o que é realizado hoje em dia no procedimento cirúrgico de tratamento do impacto fêmuro-acetabular é feito uma raspagem no osso para tirar aquela alteração no formato da cabeça do fêmur e da bacia, e é realizado também a sutura labral, onde é feito pontos na estrutura, na parte que está lesada do labrum. Mas nem todo paciente que tem um impacto fêmuro-acetabular precisa de tratamento cirúrgico, não. Antes do procedimento cirúrgico é realizado vários exercícios de fisioterapia, de fortalecimento muscular, alongamento de alguns grupos musculares, na tentativa de alterações biomecânicas ali na articulação do quadril, com o intuito de evitar esse impacto fêmuro-acetabular e, consequentemente, melhorar a dor. O impacto fêmuro-acetabular ele é muito comum em pacientes jovens, atletas, principalmente em esportes que necessitam de mudanças bruscas de direção e grandes amplitudes com a articulação do quadril. No futebol, por exemplo, onde o paciente ele vai realizar aquele chute bem alto, e a coxa ela vem bem próximo do tronco, nesse momento é a hora que ocorre o choque ali entre os dois ossos e pode causar a lesão do labrum.
O tênis, como no caso do Guga, também é um esporte que exige mudanças bruscas de direção, o que também predispõe ao aparecimento da lesão do labrum. O golfe, o futebol, o tênis, são esportes que são comuns do paciente apresentar essa lesão labral. O tratamento ele envolve alguns exercícios com o intuito de evitar esse impacto entre esses dois ossos, então evitar os extremos de movimento com a articulação do quadril, evitar uma flexão do quadril muito grande, evitar uma rotação interna, evitar uma adução, que é cruzar, o movimento de cruzar as pernas, que são geralmente os movimentos que causam esse impacto, né? Que é a flexão, a adução, que é cruzar as pernas, e a rotação interna, então girar o quadril para dentro também gera esse impacto femoroacetabular. No caso do Guga, como foi realizado diversas tentativas de tratamento até chegar no momento que foi optado pela cirurgia, né? E naquela época o que era realizado era a ressecção do labro. Isso hoje em dia já observa-se que pode desenvolver, né? Ou seja, pode acelerar o processo de desgaste na articulação do quadril e consequentemente necessitar até mesmo de uma prótese do quadril quando isso evolui para uma artrose, por exemplo. Então, se você sente dor na articulação do quadril durante prática de alguma atividade física ou durante a corrida, procure a avaliação de um especialista de quadril para fazer uma avaliação adequada e poder estipular o tratamento o mais precocemente possível.